Pessoal, para tudo, é um vídeo extremamente importante porque eu trago informações para vocês sobre a polícia bolivariana do Maduro. Para quem não sabe, o Lula foi ameaçado por Maduro via Polícia Nacional lá na Venezuela. Pessoal, e é uma ameaça concreta. Fizeram inclusive uma silhueta do Lula com uma mensagem direta para ele. Eu vou trazer mais detalhes do que é essa polícia e da gravidade dessa manifestação de Maduro. O que tem por trás disso daí? A gente vai falar nesse vídeo, é importante demais que vocês estejam atentos a isso. Além disso, a gente tem que falar sobre alguns recordes que o governo do amor acaba de bater, que são incríveis, surpreendentes, eu diria. E que eu vou dar detalhes para vocês também. Tem uma fala do ex-presidente Bolsonaro e que teria então ele de fato agora colocado alguns pingos nos is, porque muito vem se falando de uma possível candidatura de outras pessoas a não ser ele em 2026. Mas, bom, será que o ex-presidente percebeu isso daí? Curte, comenta e compartilha o vídeo já nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. E vem pra tela porque o Debate em Foco, ele tá no ar. A gente vai começar com essa informação que nem considero uma bomba, eu considero um meteoro. E olha o nível da gravidade da informação. Inclusive a Bárbara do Te Atualizei, ela acabou comentando no seu perfil do X na rede social. É sobre a matéria que diz o seguinte: nome de ministro do STF é citado em investigação sobre venda de sentenças de site. Eu já vou trazer a matéria na íntegra para vocês ali da Revista Oeste, mas aqui o que se trata, gente, é basicamente daquele escândalo que teve aí do STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde teriam vendas de sentenças por alguns juízes. E teve um ministro do STF que teria sido citado. Olha só o nível disso aí. Bom, eu vou trazer aqui o comentário da Bárbara que falou sobre o caso. Olha só, abre aspas. Sabe o que é interessante? O nome de um ministro do STF foi citado numa investigação que está mirando a venda de sentenças, mas o nome do ministro não é divulgado. Em contrapartida, os acusados de fake news são expostos no Jornal Nacional porque seguem no Twitter. É uma crítica contundente aí da Bárbara. Já a matéria da Oeste diz o seguinte: nome de ministro do STF é citado em investigação sobre venda de sentenças de site. A identidade do ministro, no entanto, permanece sob sigilo. Esquema de corrupção está sendo apurado pela corte. Ou seja, teria sido citado o nome de um dos ministros, mas é a própria corte, o próprio STF, que está com o caso agora sendo apurado por ela mesma. Vamos lá. Nas mensagens que revelaram o esquema de venda de sentenças que envolve desembargadores do Mato Grosso do Sul e ministros do STJ, há a citação de um nome de um dos ministros do STF. A identidade do magistrado foi mantida em sigilo. De acordo com o portal Platô BR, não existem provas concretas que confirmem a autenticidade da conexão entre o ministro e um dos integrantes da quadrilha. As informações sobre o esquema criminoso estavam no celular de um advogado que foi assassinado no fim de 2023. Esse aparelho era um meio de comunicação entre o advogado e o lobista Anderson Gonçalves, acusado de liderar o esquema de venda de decisões de ministros do STJ. A investigação sobre a venda de sentenças está nas mãos do STF. Devido às suspeitas sobre o judiciário, a Polícia Civil de Mato Grosso encaminhou as mensagens ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Esse repassou à Polícia Federal e à Justiça Federal. Por envolver gabinetes do STJ, a PGR solicitou a transferência do caso para o STF, sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin. O ministro atendeu a um pedido da PGR, informando que a competência seria da Corte Constitucional. A remessa ao STF indicava o envolvimento de uma autoridade com foro naquela corte, ou seja, um ministro do STJ. Entretanto, os autos estão sob sigilo e não é possível saber o nome de todos os investigados. O caso de Mato Grosso do Sul também foi entregue a ele. O motivo é a conexão entre ambos por meio de um lobista comum. Pessoal, tudo sob sigilo, inclusive sendo investigado aí pelo próprio STF. Comentários abertos aqui embaixo.
Agora, bora falar de recorde do governo do amor. Olha só que interessante, pessoal. Com captação bilionária até outubro, Lei Rouanet bate recorde em 2024. Valor é 55% maior que o maior já registrado no período desde o início da Lei de Incentivo à Cultura. Margarete Menezes diz que resultados são históricos. Projetos da famigerada Lei Rouanet, alvo de intensos ataques durante o governo Bolsonaro, captaram mais de 1,26 bilhão de reais de janeiro a outubro deste ano. O valor quase 55 maior que o recorde para o mesmo período, de 813 milhões de reais registrados nos primeiros 10 meses de 2023. Em 2022, os patrocínios até outubro somaram 597 milhões de reais. No ano anterior, os projetos culturais captaram 60 milhões, a menos no mesmo intervalo. Já em 2020, ano do início da pandemia da Covid, os recursos captados foram de apenas, entre aspas, 391 milhões. Bom, como historicamente mais da metade dos recursos doados anualmente por meio da lei de incentivo é depositada em novembro e dezembro, o Ministério da Cultura projeta superar a marca inédita de 3 bilhões de reais em 2024. Valor previsto no orçamento para o exercício fiscal do ano, mas a projeção mais otimista é de 3,8 bilhões de reais. Olha só, gente. E tem uma fala aqui da ministra Margarete Menezes, que diz o seguinte: vai continuar a crescer. Para a ministra, os resultados são históricos para o Brasil e demonstram como havia uma demanda reprimida com os desmontes do Ministério da Cultura. Tá aí, gente. Então, a Lei Rouanet, que tá batendo recorde atrás de recorde, como diz a ministra aqui, ainda vai crescer porque era uma demanda reprimida e ela é muito necessária, não é mesmo, gente? Salve a Amazônia! Agora, falando de mais um recorde, ou recorde, como vocês bem queiram, a gente precisa falar aqui do dólar, que fecha em R$ 5,87 no dia de hoje, perto do recorde da pandemia, pessoal. Não estamos na pandemia da Covid, mas da pandemia do governo do amor. Tá aí, então, o dólar, pessoal, batendo um recorde agora nesse governo do amor, fechando em R$ 5,87. E aqui diz, né? É o segundo maior valor nominal da história. Perde só para 13 de maio de 2020 na pandemia da Covid-19. Naquele dia, a moeda dos Estados Unidos fechou a 5,90. A variação no dia foi de 1,53%. Na semana, moeda norte-americana avançou 2,9%. Está acima de R$ 5,00 desde 28 de março, há 218 dias. Eu quero saber, cadê aquela turma que ficava fazendo monitoramento aí do dólar nas redes sociais na época do governo Bolsonaro? Vocês sabem bem de quem eu tô falando, não esqueça, eu vou relembrar do nome de vocês aqui, não é mesmo, menino Foca? Calma lá, a gente vai vir com uma matéria já falando um pouquinho dele. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho dos artistas lá dos Estados Unidos que estão fazendo campanha para a Kamala Harris. Hoje o pessoal que faz aí os Vingadores da Marvel, a maioria deles apareceram fazendo apoio aí a Kamala Harris, candidata que é a candidata da esquerda nos Estados Unidos contra o Donald Trump. E aqui também apareceu Jennifer Lopez, que subiu lá no palanque da Kamala Harris e fez aí o seu discurso bonito, quase chorando, ela que está envolvida agora nesse caso aí envolvendo o Puff Daddy. Vazaram várias informações que dizem respeito a ela, e ela então mais uma das artistas que está agora em apoio à esquerda lá nos Estados Unidos. Vocês acham que tem a turma do Salve Amazônia só aqui no Brasil? Não. Lá nos Estados Unidos também tem, pessoal. E tá aí então, inclusive o pessoal aí da Marvel, não é? Olha só, os Vingadores. Eita, que lasqueira, hein? E agora falando da esquerda americana e do menino Foca, olha só essa informação, que curiosa. Governo dos Estados Unidos doa dinheiro ao Instituto de Felipe Neto para combate à desinformação.
Outras instituições, como a Sleep Giants Brasil, também receberam recursos dos norte-americanos para combater discursos de ódio. Vamos ler a matéria um pouquinho para a gente entender? A organização Civilization Works, dos mesmos autores da série de reportagens Twitter Files Brasil, publicou um relatório que revela doações do governo dos Estados Unidos a projetos sobre combate à desinformação e ao discurso de ódio no Brasil. O documento, divulgado em 1º de outubro, mostra que o Instituto Vero, do influenciador Felipe Neto, foi uma das instituições que receberam recursos norte-americanos. O Instituto de Felipe Neto, que faz parte de iniciativas contra a desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, recebeu R$170 mil da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil desde o ano passado. O influenciador fez campanha para o então presidente Lula nas eleições de 22. No ano seguinte, o petista indicou Felipe Neto para um grupo de combate ao discurso de ódio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. À época, a pasta era chefiada por Silvio de Almeida, demitido do governo Lula depois das acusações de assédio sexual. Esse é aquele famoso ministro taradão, que muitas pessoas acabaram apelidando ele, não é mesmo? Parcerias de Felipe Neto. Em 26 de abril de 24, Felipe Neto anunciou uma parceria com a Embaixada dos Estados Unidos. O objetivo era realizar palestras na Amazônia, com foco na educação. Além disso, o Instituto de Felipe Neto patrocinou um treinamento aos servidores do TSE, cujo tema era identificação e combate à desinformação. Olha só, gente, então o Felipe Neto aí, né, dando curso, treinamento para o pessoal do TSE, que coisa interessante. Outra instituição beneficiada com o dinheiro dos Estados Unidos foi a ONG Redes Cordiais, organização que também se diz combater a desinformação. A Embaixada norte-americana doou ao Instituto R$437 mil em 23 a 24. Em 22 de agosto de 24, o STF realizou um encontro com as Redes Cordiais e o Instituto Vero. O objetivo da reunião era encontrar um caminho para aproximar a justiça da sociedade. Tá aí, gente. Aqui fala também sobre um outro projeto que foi pago também, que é do Sleep Giants Brasil. Olha só, gente, eu fico impressionado que, inclusive, a esquerda lá nos Estados Unidos, ou melhor, o governo dos Estados Unidos, né, eles, né, contribuem aqui para o combate à desinformação no Brasil. É um negócio que envolve muito amor nisso aqui, gente. É muito amor envolvido, eu fico assim emocionado de verdade. Agora vamos a uma informação que ela é muito importante. Será que o ex-presidente Bolsonaro se tocou que ele estava sendo usado, eu diria assim? Bom, pelo menos é o que muita gente estava achando no que diz respeito aí à sua candidatura à presidência em 2026. Bom, estava todo mundo já dizendo que o ex-presidente Bolsonaro não seria o candidato, quem seria o Tarcísio. Acontece é que ele deu uma entrevista e olha, me parece um recado bem claro, tá? Ele é o único candidato aí que teria condições de vencer uma eleição. Olha só o que ele disse. Bolsonaro diz que será candidato em 26 e sinaliza que Tarcísio não tem nome nacional. Olha só, gente, é uma declaração bem forte, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou que será candidato à presidência em 26 e que seu possível substituto apontado por pesquisas de intenção de voto, Tarcísio de Freitas, não tem projeção nacional para disputar a eleição contra Lula. Bolsonaro afirmou que a condenação à inegibilidade não tem cabimento e que vai recorrer até a última instância para disputar a eleição. Antes de eu reproduzir aqui o que falou o ex-presidente Bolsonaro, é bom que se diga, tá? Muita gente tá levantando essa hipótese de que o ex-presidente Bolsonaro será apenas um cabo eleitoral, que o pessoal do Centrão nem quer que o ex-presidente Bolsonaro se torne elegível. Gente, eu concordo com isso, tá? Obviamente que eles não querem. O Kassab já disse que o projeto dele é o Tarcísio, então eles preferem muito mais que o Tarcísio seja, mas eles vão querer o voto dos bolsonaristas, e eu acho que o Bolsonaro aí tá abrindo os olhos pra isso aí. Pelo menos espero que sim. O Bolsonaro é um cara que, já tem uma história dentro da política, 30 anos como político. Ele sabe muito bem o que tá acontecendo. E olha só o que ele disse, abre aspas:
Eu pretendo disputar 26, não tem cabimento à minha elegibilidade. As alternativas são o parlamento, uma ação no STF, esperar o último momento para registrar a candidatura e o TSE que decida. Não sou otimista, sou realista. Estou preparado para qualquer coisa, disse em entrevista à revista Veja. Ele se referiu aos processos que responde como suposto abuso do poder político por ter se reunido embaixadores antes do período eleitoral e do poder econômico por subir em um carro de som durante uma manifestação de 7 de setembro. Bolsonaro ainda classificou como perseguição a possibilidade de ser indiciado por suposta tentativa de golpe de Estado. O presidente frisou que é candidato mesmo em meio a esses processos e ao que estão por vir, mas que não há na direita nenhum nome de projeção nacional como o dele para concorrer. Abre aspas. Falam em vários nomes. Tarcísio, Caiado, Zema. O Tarcísio é um baita gestor, mas eu só falo depois de enterrado. Estou vivo. Com todo o respeito. Chances só tenho eu. O resto não tem nome nacional. O candidato sou eu. Pontuou. Bolsonaro ainda afirmou que foi prejudicado na última eleição por uma intervenção do ministro Moraes, do STF, com a autorização para a PF realizar operações contra aliados. E ainda alegou que a autoridade trabalha para atender a desejos do magistrado. Abre aspas. Quando inventou o inquérito dos empresários golpistas, inibiu uma gama de gente que estava do meu lado. Agora, no caso da derrubada do X, perdi contato com milhões de pessoas. É a rede mais democrática que nós temos. Eles não querem censurar fake news nem barrar desinformação. Querem censurar a verdade. A turma que está lá com o Moraes, com o pessoal da PF, são pessoas que trabalham atendendo ao desejo dele, disparou. Além de se posicionar como candidato em 26, Bolsonaro ainda citou que os próximos passos políticos dos filhos da esposa Michele Bolsonaro. Inclusive a Michele aí tem uma informação importante. Abre aspas. O Flávio vai para a reeleição e quem lançou o Eduardo foi o Valdemar Costa Neto, nosso presidente. A Michele deve concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. Tem grande chance de se eleger. É o plano ideal para ela. Não tenho obsessão pelo poder, mas tenho paixão pelo meu Brasil, por essa multidão que me acompanha em qualquer região. Se Deus me der essa oportunidade de disputar as eleições, debato com qualquer um. O governo Lula está destruindo o legado que eu deixei. Não teve corrupção na minha gestão. Tá então o ex-presidente Bolsonaro fazendo alguns apontamentos importantes, inclusive citando aí que a Michele Bolsonaro deve vir como senadora do Distrito Federal. E eu concordo com ele, para mim tem grandes chances assim, reais de vencer realmente essa eleição aí para senadora, e que seria um nome ótimo no meu ponto de vista, né, ter mais a Michele lá no Senado, seria uma das senadoras importantes aí da direita, e o Bolsonaro se colocando como o único candidato possível contra o Lula. Importante dizer que o Tarcísio, então, veio, né, nessa tecla aí, muitas pessoas dando o Tarcísio como candidato aí de 2026, inclusive com esse apoio do Centrão. Bom, eu quero a opinião de vocês. Para mim, olha, foi um pouco tarde essa declaração do presidente Bolsonaro. Para mim foi tarde. Ele já deveria ter feito isso muito tempo antes, quando já estava surgindo todos esses boatos. Mas o importante é que ela chegou. E agora bora falar dessa bomba, um meteoro, que foi essa ameaça feita pela Polícia Nacional lá na Venezuela, a Polícia Nacional de Maduro. O perfil da polícia venezuelana no Instagram fez um post com uma silhueta de Lula e uma bandeira do Brasil e falou o seguinte: quem se mete com a Venezuela se dá mal. Gente, eles fizeram esse post no dia de ontem e hoje começou a se repercutir muito sobre isso, inclusive falando, quem é essa Polícia Nacional Bolivariana que tá ameaçando o Lula? E tá, de fato, ameaçando o Lula, né, pessoal? A gente pode ver aqui na imagem que é o Lula, a silhueta do Lula, com a bandeira do Brasil atrás, com ameaça declarada no perfil oficial da Polícia Nacional Bolivariana, Polícia do Maduro. E olha só, tem uma matéria que foi feita, pessoal, e que explica quem é essa polícia, na verdade, que fez essa ameaça ao Lula no post. E olha só alguns detalhes importantes. A Polícia Nacional Bolivariana ganhou notoriedade no Brasil nesta quinta-feira, dia 31, depois de publicar uma ameaça ao presidente Lula no Instagram. No post, a corporação divulgou uma arte com a foto de Lula acompanhada da frase: quem se mete com a Venezuela se dá mal. A publicação repete o molde da derrocada democrática da Venezuela, onde instituições de Estado adotam uma postura ativa na defesa do governo comandado
por Nicolás Maduro. E não é a primeira vez que a Polícia Nacional Bolivariana ganha as manchetes internacionais. A corporação é alvo de uma investigação na Corte Internacional de Justiça por supostamente torturar e assassinar opositores ao regime de Maduro. Em 2020, uma missão independente da ONU, por sua vez, atribuiu à polícia bolivariana a uma série de execuções sumárias. Olha só o tamanho dessa polícia, pessoal. A corporação conta com um efetivo de cerca de 75 mil policiais e ela foi criada em 2009 com o objetivo de ser uma polícia civil de caráter nacional, num cenário em que a segurança pública era uma responsabilidade exclusiva de estados e municípios venezuelanos. E olha que interessante, né? Está tendo uma discussão essa semana. Inclusive, né, teve uma reunião com Lula que teve governadores que não quiseram participar, dentre eles o Jorginho, o governador Zema, que não quiseram estar presentes lá com o Lula em uma reunião que teve ministro da Justiça Lewandowski e que querem criar essa polícia, descentralizar então, né, dos estados. É mais ou menos aqui uma polícia então parecida com essa? Minha dúvida é, porque inicialmente, como a gente pode ver aqui, a ideia dessa polícia era isso, né? Ela foi criada em 2009 com o objetivo de ser uma polícia civil de caráter nacional, num cenário que a segurança pública era uma responsabilidade exclusiva dos estados e municípios, ou seja, né, é mais ou menos aí nessa linha pelo que eu entendi. Eu quero o comentário de vocês aqui embaixo. O fato é que agora a gente está vendo aqui essa polícia lá da Venezuela fazendo uma ameaça assim declarada ao Lula, ao Brasil, justamente por conta de que o Lula teria vetado uma posição da Venezuela no BRICS, além do não reconhecimento pleno aí do vencedor Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela, apesar de que a executiva nacional do PT, eles inclusive parabenizaram Nicolás Maduro, mas o Lula em si não. Bom, o Lula já tinha inclusive falado um tempo atrás aí sobre aquela questão do banho de sangue, né? Que ele não tinha gostado muito das palavras do Maduro, isso repercutiu por lá, o Maduro não gostou nada. Olha, parece que essa amizade tá um pouco estremecida. Eu quero saber de vocês, pessoal. Vocês acham que a Venezuela poderia fazer alguma coisa com o Brasil? Sei lá, me vem à cabeça aqui várias coisas que poderiam ser feitas. Eles poderiam, de forma assim, mais ríspida, atacar o Brasil de fato? Vocês acham mesmo isso? Ou revelar algum possível segredo que tem aí o Lula, a esquerda, enfim? Olha, eu tô realmente curioso para saber a opinião de vocês aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo já tá muito longo. Não esquece de curtir muito, compartilhar esse vídeo, pessoal, é importante demais. E te inscreve, é vídeo novo todos os dias aqui no canal Debate em Foco.